Agora vamos trabalhar a parte mais importante da dissertação, mais difícil na verdade, que é a feitura dos parágrafos de desenvolvimento. E o que é um parágrafo de desenvolvimento? É a comprovação dos argumentos citados na introdução. É importante sabermos que para comprovarmos um fato, devemos ter dados estatísticos, exemplos, comparações, justificativas para reafirmarmos o que foi dito na introdução. Isto é apresentado de forma objetiva e clara nos parágrafos de desenvolvimento. Normalmente os parágrafos de desenvolvimento são apresentados como segundo e terceiro parágrafos da dissertação, dependendo do número de argumentos que apresentarmos na introdução. Se apresentarmos 2 argumentos na introdução, teremos 2 parágrafos de desenvolvimento. Se apresentarmos 3 argumentos, teremos 3 parágrafos de desenvolvimento. E, antes de tudo, é importante relembrarmos que a introdução é apenas a apresentação da tese e dos argumentos. Como menciono aqui, anteriormente, formulamos algumas propostas de parágrafos introdutórios. Partimos sempre do princípio de que, antes de tudo, é importante a construção de uma frase clara que traduz o ponto de vista. Qual é o nome dessa frase mesmo? Tópico frasal. É aquela frase inicial que vimos ainda há pouco, falamos, é notório que abrimos com a primeira frase. Portanto, não podemos esquecer que vimos ainda a importância de produzir uma segunda frase que encaminha a argumentação, que é a apresentação dos argumentos. Se formos trabalhar a introdução tese, seria causa-consequência, aspectos positivos, negativos, favoráveis e contrários. Se formos trabalhar a introdução roteiro, os argumentos são relacionados de forma explícita, né? Por exemplo, falando do meio ambiente, exploração indiscriminada dos recursos naturais do planeta, poluição do ar e das águas. Falando da violência, corrupção nas polícias, em todos os níveis, né? O aumento do tráfico de drogas, que é a introdução roteiro. Já o desenvolvimento é a exploração, a comprovação desses argumentos citados na introdução. Ou seja, aqueles os quais deveremos apresentar argumentos com que defenderemos o nosso ponto de vista. Ponto de vista apresentado na introdução, argumentos mencionados. Entramos no segundo parágrafo, que é a feitura, né, dos argumentos sendo explorados. Chamamos de parágrafo padrão, um nome forte. Parágrafo padrão. Veja bem, o parágrafo padrão, não é tão fácil a maioria dos alunos, como você está vendo aqui, ele não é tão fácil na hora de fazer porque faltam palavras. É aquele momento da redação em que você está escrevendo e de repente olha e fala, meu Deus, parei aqui. Não, nós temos que pensar como mencionamos na introdução, como foi mencionado na introdução, como se fosse um rascunho. Você não pode parar, você tem que apresentar os dados, os exemplos, as justificativas, mesmo que sejam algo a mais, na hora de passar a limpo, você vai retirar o que for a mais. Ou seja, como é que é a formulação desse parágrafo de desenvolvimento? Nós temos notado que não é tão fácil a maioria dos alunos montar esse segundo e terceiro parágrafo. Então é a parte da redação em que procuramos explorar o nosso raciocínio. Veja bem, nesse caso é importante entender a natureza do parágrafo de desenvolvimento. E como vimos nessa parte da redação, procuraremos discutir cada argumento necessário. A comprovação do fato, ela vem da seguinte forma. Antes de tudo, o autor deve saber qual argumento vai trabalhar. Tem que ser uma ordem respectiva. Se meu primeiro argumento, veja bem, eu estou montando um parágrafo de desenvolvimento, né, eu olho para a introdução. E a introdução está escrito assim. É notório que o meio ambiente encontra-se ameaçado pelos poderes de produção capitalista. Dentre tantos fatores relevantes temos elemento de coesão entre a introdução, né, na primeira frase e a segunda. A poluição industrial do ar e das águas e o desmatamento como elemento marcante. O primeiro argumento é a poluição industrial do ar e das águas. O segundo é o desmatamento. Então tem que ser uma ordem respectiva. Antes de tudo, o autor deve saber qual argumento trabalhará em cada parágrafo. Primeiro argumento, poluição do ar e das águas. Segundo argumento, exploração indiscriminada dos recursos naturais do planeta. Ou desmatamento. Você vai escolher um argumento numa ordem respectiva e vai seguir em frente do segundo e terceiro parágrafos com esta ordem respectiva. De que maneira a gente comprova um fato? Exemplificando, apresentando justificativa, dados. Isto virá numa segunda frase, né? Esta comprovação da retomada do elemento anterior. E a terceira frase, o fechamento. Na verdade, o parágrafo de desenvolvimento, ele terá 3 frases, vai girar em torno de mais ou menos 8 linhas. Então eu teria um parágrafo de desenvolvimento aqui, com mais ou menos 8 linhas, subdividido em 3 frases, como se diz, 3 períodos. A primeira frase, você vai retomar de forma clara e objetiva o argumento, como um tópico frasal. A segunda frase, você vai apresentar o quê? A comprovação desse fato, com exemplos. Né? E a terceira frase, o fechamento da argumentação. Como se fecha uma argumentação? Apresentando uma solução para o problema, uma síntese crítica, ou até um comentário enriquecedor. Isto fica bacana quando você tem um assunto, um domínio do assunto. Por isso o texto apoio ajuda muito. Quando vem a redação, a dissertação a ser cobrada para o candidato,
ele aparece um texto apoio. Ali nós podemos tirar ideias para comprovar a nossa tese apresentada na introdução. De que forma isto funciona? Se eu vou ter mais ou menos 8 linhas, eu apresento 3 frases. Vocês devem lembrar que lá na introdução nós temos 2 frases. Tópico frasal e apresentação dos argumentos. Chegamos a mais ou menos 5 linhas. O desenvolvimento tem que ser maior, não pode ser do mesmo tamanho da introdução. Por isso, a relação de 8 linhas para cada paradesenvolvimento. Então eu teria uma frase para a retomada do argumento, a segunda frase para comprovar o fato e a terceira para o fechamento. Vamos ver isto na prática? Esquema aqui se constrói, portanto, em 3 frases. Então eu vou abrir meu segundo parágrafo de desenvolvimento. O que eu tenho que escrever na primeira frase? Aquele nome técnico não podemos esquecer. A abertura sempre com uma afirmação inicial, que chamamos de quê? Tópico frasal. O que é o tópico frasal? É uma afirmação inicial em relação ao... Se lá na introdução o tópico frasal é uma afirmação inicial em relação ao tema, aqui é uma afirmação inicial em relação ao argumento. O que é o argumento? O assunto apresentado na introdução. Então, uma afirmação inicial em relação ao argumento apresentado na introdução. Não podemos esquecer, numa ordem respectiva. Ou seja, se meu primeiro argumento é a poluição do ar e das águas, meu segundo parágrafo vai falar sobre isso. Se meu segundo argumento é desmatamento, meu segundo parágrafo vai falar sobre isso. Meu segundo argumento é a exploração indiscriminada dos recursos naturais do planeta. Você só vai mencionar e começar a escrever no segundo e terceiro parágrafo, respectivamente, de acordo com a ordem dos argumentos que você apresenta. Só em retomar o argumento é muito pouco. Você não comprovou o fato. A função do paradesenvolvimento é comprovar o que foi dito na introdução. Recapitulando, se minha introdução vem assim: é notório que o meio ambiente encontra-se ameaçado pelos poderes de produção capitalista. Dentre tantos fatores relevantes temos a poluição do ar e das águas, como elemento marcante, não esquecendo o desmatamento, fato relacionado mais diretamente ao Brasil. Então, meu primeiro argumento é a poluição industrial do ar e das águas. Eu abro o segundo parágrafo da redação com sabe-se que, um elemento de coesão ótimo para abrir o segundo parágrafo, e faço uma afirmação em cima do argumento escolhido na ordem respectiva. Retomar o argumento é muito pouco. Faz-se necessária a criação de uma segunda frase. E o que vem a segunda frase? É uma comprovação do que foi retomado aqui. Então, a segunda frase é a comprovação do argumento retomado na primeira frase por meio de, como nós comprovamos um fato, exemplos, dados, comparações, justificativas que confirmem a afirmação anterior. Então veja bem, mencionei a primeira frase numa retomada do argumento. Para eu comprovar essa primeira frase, eu apresento exemplos, dados, comparações, justificativas. É assim que comprovamos um fato. Só que ainda é muito pouco, porque teríamos apenas 2 frases. Então faz-se necessário, apesar de ser opcional, faz-se necessário a criação de uma terceira frase. Muitos professores de redação dizem que não deve haver uma conclusão no paradesenvolvimento. Só que você tem que fechar a ideia. Essa terceira frase é o fechamento do parágrafo. Como fechamos um parágrafo? Como fechamos uma ideia apresentada por meio de assuntos, por meio de argumentos? Fechamos com uma síntese crítica, com uma proposta de solução? Então, fechamento do parágrafo por meio de uma síntese crítica, uma solução, ou ainda um comentário enriquecedor. Em relação ao assunto apresentado. Então, veja bem, pessoal, nós temos aqui
3 frases para cada para desenvolvimento. Subentende-se 3 períodos. Isto é apenas uma dica, uma forma de você elaborar o seu para desenvolvimento, que se desdobram em diversas formas. Então essa dica acaba se desdobrando em diversas formas. Mas se você segue um padrão pré-estabelecido, a chance do avaliador valorizar a correção de sua redação é muito grande, porque normalmente o aluno escreve com um amontoado de ideias confusas e não consegue organizar o texto. E o que deve conter no desenvolvimento? Simples. A primeira frase, retomando o argumento apresentado na introdução, na ordem respectiva. Uma segunda frase, comprovação do argumento mencionado anteriormente. Como é que comprovamos o argumento? Com exemplos, dados, comparações e justificativas. E a terceira frase, com fechamento do parágrafo. De que forma fechamos o parágrafo? Por meio de quê? De uma síntese crítica, de uma solução, ou ainda um próprio comentário enriquecedor. Então, esta estrutura vai gerar em torno de mais ou menos 8 linhas. Mais ou menos 8 linhas para cada parágrafo. Não vamos esquecer disto. Mais ou menos 8 linhas para cada parágrafo. Então, se eu tenho 2 argumentos na introdução, o segundo parágrafo vai falar sobre um argumento com mais ou menos 8 linhas, e o terceiro parágrafo sobre outro argumento com mais ou menos 8 linhas. Sobre o assunto que estávamos falando ainda há pouco, como exemplo. Se meu primeiro argumento é poluição do ar e das águas, o segundo parágrafo vai ter mais ou menos 8 linhas falando da poluição do ar e das águas. Se meu terceiro argumento é o desmatamento, vai ter mais ou menos 8 linhas sobre desmatamento. Se eu tenho outro argumento, a verdade, exploração indiscriminada dos recursos naturais do planeta, também vai ter mais ou menos 8 linhas. Agora, eu tenho que ter cuidado pelo número de linhas exigido por cada banca, na feitura no total da dissertação. Normalmente é de 20 a 30 linhas. Então, se você tem 5 linhas para a introdução, 8 para o segundo parágrafo, 8 para o terceiro, só aí já estamos com 21 linhas. O mínimo é 20. Ainda nos sobra o último parágrafo, que é a conclusão, que também vai gerar em torno de 5 linhas. Então, recapitulando, o que nós temos na estrutura do para-desenvolvimento? Como é que eu uso essa estrutura para montar o segundo e terceiro parágrafo? Retomo o argumento, comprovo o fato por meio de exemplos, dados justificativos e fecho. De que forma eu fecho? Com uma solução ou uma síntese crítica. Vou para o terceiro parágrafo, que é o segundo desenvolvimento. Retomo o argumento com uma afirmação novamente, apresento dados que comprovem, exemplos, comparações, justificativas e fecho, novamente com a síntese crítica, comentário enriquecedor. Isso vamos ver, né, em algumas redações retiradas, alguns pontos retirados dos alunos, inclusive com exercício. Então, esta é a estrutura de um para-desenvolvimento. Então, não é tão fácil assim como a introdução. Você lembra que na introdução nós só apresentamos a primeira frase, com é notório que, unimos com dentre tantos fatores temos, citamos os argumentos. Aqui não. Aqui nós vamos conhecer os exemplos, os dados, as comparações, as justificativas. Depois ainda temos que fechar por meio de um comentário. Então, o raciocínio é um pouco maior. Você tem que ter um conhecimento do assunto para poder comprovar o fato apresentado. E é lógico, vamos ver isso na prática aqui com os exercícios. Então, veja bem, pessoal, os exercícios apresentados aqui foram todos retirados de dissertações de alunos dos diversos concursos públicos de todo o país. Né? Alguns concursos como Tribunal Regional do Trabalho, como Polícia Federal, Polícia Militar, concursos da área fiscal, até para o Enem e vestibulares. Porque a dissertação é única, ela serve para qualquer tipo de concurso. A temática é que modifica, o tipo como a banca, de repente, exige, o número de linhas. Algumas bancas trabalham de 20 a 30, outras trabalham até 20 linhas. Algumas, inclusive, de 30 a 60 linhas. Então, você só vai reorganizar um modo como você vai escrever a redação. Então, o desenvolvimento, veja bem, pessoal, o que a gente precisa para o desenvolvimento? Dados, exemplos, comparações e saber organizar o texto, para poder haver uma progressividade de ideias. Então, eu montei um exercíciozinho aqui, ó. De acordo com o esquema da página anterior, redige o segundo e terceiro para desenvolvimento, procurando escrever 3 frases, não vamos esquecer, são 3 frases para cada para desenvolvimento. E o que cada frase contém? Primeiro tem que saber o assunto, né? Eu já fiz lá a minha introdução, a introdução não vai aparecer aqui, nossa aula de hoje é de desenvolvimento, mas vamos imaginar que o aluno tenha dado o seguinte título à redação: o uso do álcool na juventude. Esse foi um título para a dissertação feita por um aluno. Né? O assunto, a temática era sobre o álcool na juventude. E ele abriu a introdução dele, usando aquele tradicional é notório, como tópico frasal. A tese utilizada pelo aluno foi: é notório que o abuso do álcool entre os jovens é muito mais sério do que se imagina. Isso aqui é a abertura do primeiro parágrafo. Ainda não foi colocado aqui o quê? A apresentação dos argumentos, que é aquela segunda frase, que a gente entra com dentre tantos fatores relevantes temos. Então eu tenho, é notório que o abuso do álcool entre os jovens é muito mais sério do que se imagina. O que eu vou ter que fazer agora? Apresentar uma segunda frase, para poder ter o primeiro parágrafo. O que vai conter essa segunda frase? Os argumentos que serão explorados no desenvolvimento. Então preste atenção aqui, por favor. Se eu tenho esta tese, é notório que o abuso do álcool entre
os jovens. É muito mais sério do que se imagina. É muito mais sério do que se imagina. Está aqui o nosso famoso elemento de coesão, né, que é notório que, famoso elemento de coesão, para abrir o tópico frasal, não vamos esquecer que essa primeira frase é o tópico frasal. O que nos está faltando? O segundo elemento de coesão, dentre tantos fatores relevantes, temos segundo elemento de coesão. Ainda estamos aqui retomando a introdução para podermos voltar àquele para-desenvolvimento mencionado anteriormente. O que falta aqui? Os argumentos. Apenas vamos citá-los. Vamos imaginar que assuntos relacionados ao abuso do álcool na juventude. O que pode trazer esse abuso do álcool na juventude? Quais são as causas, quais são as consequências, de que forma isso pode ser apresentado? O que nós podemos pensar, né, que trará de mal ao adolescente ou algo que pode ser relacionado como mudança? Então eu posso citar o álcool como uma droga pesada, então isso traz problemas. Né? Os problemas, que problemas traz? Problemas ao organismo e a não proibição, porque normalmente o adolescente, estamos falando de juventude, o adolescente, ele é tudo que é proibido, de repente, fica aquele aguçamento, aquela vontade de fazer. Então eu teria 3 argumentos. Dentre os fatores relevantes temos o álcool. Aí eu coloco aqui, ó, o álcool como uma droga pesada. Mas eu já escrevi álcool lá em cima, vai ficar repetitivo. Não importa, é o meu rascunho, tem que soltar, depois eu conserto. Coloco algo similar, um sinônimo ou um pronome que substitua a palavra álcool. Eu tenho que me soltar. Vamos sempre fazer de conta que é necessário um rascunho, ninguém tem a frase perfeita. Temos álcool como uma droga pesada. Primeiro argumento é não esquecendo os problemas que trazem ao organismo. Então, o segundo argumento, o primeiro, álcool como droga pesada, o segundo, problemas que trazem ao organismo. E ainda, a não proibição, pois aquilo que é proibido acaba sendo desejado. Veja bem, montei o meu rascunho da introdução. É notório que o abuso do álcool entre os jovens é muito mais sério do que se imagina. Dentre tantos fatores relevantes, temos o álcool como uma droga pesada, não esquecendo os problemas que traz ao organismo, e ainda a não proibição, pois aquilo que é proibido é desejado. Se álcool está repetido, álcool como uma droga pesada, a gente troca. Álcool, trocamos o álcool aqui por... trocamos o álcool por uma substância etílica. Uma substância etílica como droga pesada. Temos uma substância etílica como droga pesada, não esquecendo os problemas que traz ao organismo, e ainda a não proibição, pois aquilo que é proibido é sendo desejado, acaba sendo desejado. Quer dizer, eu tenho que montar isso com rapidez, levamos 3 minutinhos aí, só que agora já temos 3 argumentos. O primeiro argumento é que o álcool é uma droga pesada. O segundo argumento é que ele traz danos ao organismo. E o terceiro argumento, que não devemos proibir, pois aquilo que é proibido é desejado. Subentende-se que o meu segundo parágrafo vai ser, né, relacionado sobre o quê? Sobre o álcool como droga pesada. O terceiro parágrafo de desenvolvimento, na verdade o terceiro da redação, o segundo desenvolvimento, vai falar sobre os problemas que trazem ao organismo. E o último parágrafo de desenvolvimento sobre a não proibição. Vamos ver isso na prática? Está aqui. Então, é notório que o abuso do álcool entre os jovens é muito mais sério do que se imagina. Primeiro parágrafo de desenvolvimento. Qual foi o argumento que nós apresentamos? O álcool como droga pesada. Sabe-se que apesar de ser livremente vendido, o álcool é uma droga pesada. Tanto quanto a maconha, por exemplo. Ele abriu a dissertação no segundo parágrafo, né? Abriu o desenvolvimento, retomando o argumento mencionado na introdução que fizemos agora. Qual foi o argumento mencionado na introdução? O primeiro argumento, o álcool como droga pesada. E de que forma comprovamos um fato? Comparando, exemplificando, justificando, apresentando dados. Vocês vão ver que o aluno utilizou a comparação como elemento comprovador. Comparou o álcool com a maconha. Aí colocou aqui, por exemplo, então o tópico frasal que está em vermelhinho aqui, ó, é o número 1. Até, por exemplo, é o tópico frasal. Então ele abre o segundo parágrafo de desenvolvimento, reafirmando que o álcool é uma droga pesada e comparando com a maconha. Se parássemos aqui, teríamos apenas 2 linhas.
Vocês se lembram que o desenvolvimento gira em torno de mais ou menos 8 linhas. Então, só comparar com a maconha é muito pouco. Até porque muitos vão falar, que nada, maconha é leve, não é nada de pesado, não. Em alguns casos, estão sendo uso medicinais. Então, acabaria sendo uma pouca utilização de comparação para comprovar o fato anteriormente expresso. Então, o aluno foi lá e citou mais duas comparações, até bem fortes. Em termos psiquiátricos, diferencia-se da cocaína ou do crack por levar mais tempo a estabelecer a chamada dependência química. A segunda frase é a justificativa. Agora sim, ele comparou com a maconha, com a cocaína e com o crack e justificou que levaria apenas mais tempo. Então já teríamos aqui um embasamento maior para comprovar que o álcool é uma droga pesada. Mas aí faltaria alguma coisa, o fechamento do parágrafo. De que forma fechamos um parágrafo? É aquela síntese crítica, aquele comentário enriquecedor. E o elemento norteador para o fechamento do parágrafo, não podemos esquecer o elemento de coesão, o termo de coesão. Está aqui, portanto, o uso frequente da bebida mais cedo ou mais tarde gerará essa dependência. Então, com 3 frases, a terceira é o fechamento, por meio de um posicionamento crítico. Não adianta, mais cedo ou mais tarde, o jovem vai ficar dependente do álcool. Então, recapitulando, primeira frase, tópico frasal, primeira frase, desenvolvimento. Retomando o argumento. O primeiro argumento era o álcool como droga pesada. Sabe-se que apesar de ser livremente vendido, o álcool é uma droga pesada. Tanto quanto a maconha, por exemplo. Segunda frase, comprovação do fato. Que tipo de argumento foi utilizado para comprovar a frase inicial? Ele continuou com a comparação. Em termos psiquiátricos, diferencia-se da cocaína ou do crack por levar mais tempo a estabelecer a chamada dependência química. Então ele comparou, na verdade, apesar de estar no tópico frasal, ele fez 3 comparações. Com a maconha, com a cocaína e com o crack, para comprovar que o álcool é uma droga pesada. E depois veio com o fechamento, com a síntese crítica. Não tem jeito. Mais cedo ou mais tarde, o uso frequente desta bebida, do álcool, vai gerar uma dependência. Então é assim que formulamos, pessoal, um paradesenvolvimento. 3 frases. A primeira, retomada do argumento, por meio de uma afirmação inicial. A segunda, comprovação deste argumento, com exemplos, dados. Vamos lembrar, eu posso usar só comparações, posso usar só exemplos, posso usar só justificativos. Mas essa segunda frase será a mais importante. E o fechamento, que é um posicionamento enriquecedor, uma síntese crítica. É óbvio que é um parágrafo muito sucinto aqui, gira em torno de 6, 7, 8 linhas, mas aquela história que eu mencionei lá na introdução, prefiro os períodos curtos aos longos, eles são mais fáceis de manejar, de organizar as ideias no papel. Olha só, apesar dela ter utilizado, o aluno ter utilizado aqui um travessão, de ter utilizado ponto, vírgula, são poucos elementos de pontuação, então a chance de você ser apenado acaba sendo pequena. E aí, vejamos outros exemplos de paradesenvolvimento. Na verdade, nós utilizamos 3 argumentos. O álcool como droga pesada, os danos que causam ao organismo e a não proibição. Então, nossa redação vai ter 5 parágrafos. Se eu tenho 3 para desenvolvimento, ela vai ter 5 parágrafos. O primeiro aqui já está redigido. O primeiro para desenvolvimento. Nos falta ver o quê? O segundo e o terceiro para desenvolvimento. Vejamos agora o segundo e terceiro